acho que não teria como, né? O principal fator, né, que está tomando todo o debate público, né, na última semana. O que é triste, pequeno disclaimer, né? Porque neste exato momento a gente deveria estar discutindo a política de valorização do salário mínimo, deveria estar discutindo a reforma tributária, deveria estar discutindo a reforma administrativa, deveria estar discutindo políticas para combater o desmatamento, né? Entre tantos outros elementos, políticas de moradia, né, políticas de combate à enchente, desabamento, tudo. Só que, infelizmente, a pauta está sequestrada, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos seguidores do presidente Jair Bolsonaro e pela ala, digamos, podre dos agentes de segurança ou das forças militares, que também acabam participando, seja por omissão, seja por ação nesse processo todo. Então, infelizmente, a gente devia estar discutindo outras coisas, mas não é possível discutir outras coisas por quê? Exatamente porque você tem um embate, você tem um ataque direto ao coração da democracia brasileira. Um ponto é que há uma preocupação, né, e aí acho que eu até destaquei isso dia desses, né, que é o seguinte, é claro que a gente teve uma maioria dos militares, né, legalistas, né, caso contrário a gente não estaria aqui, eu estaria falando do exílio, mas o fato é que houve uma maioria dos militares legalistas que garantiram, não embarcaram na loucura, né, na loucura golpista do presidente da República, que é claro que a presidência da República tentou, né, a própria minuta, a própria proposta colocada lá, encontrada no armário de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, dando aos militares um protagonismo no processo de golpe, de melar as eleições, né, mostra que eles também queriam os militares nessa posição, mas é claro que não houve essa maioria, né? Agora, o fato de que não houve essa maioria, né, também deveria, alguns outros elementos, alguns outros atores da República que poderiam se manifestar. Numa situação normal, eu diria que é bom que os militares não se manifestem sobre isso, porque não é um assunto da caserna. Mas considerando que no ano passado eles se manifestaram sistematicamente pela questão das urnas, discutiram urnas, falaram que não dava para garantir que não tinha fraude, nem que tinha fraude, né? E depois soltaram uma nota de apoio, né, aos atos em torno dos quartéis, os atos de caráter golpista. Agora, eles poderiam ter soltado às Forças Armadas uma manifestação de apoio à democracia e de repúdio a esses ataques. Né? E não aconteceu. Né? A última nota disponível no site do Ministério da Defesa era uma nota falando exatamente da questão das urnas eletrônicas, né? E a última nota assinada pelo comando das três forças foi exatamente uma nota ponderando e dizendo que as manifestações eram pacíficas. Né? Então, pega mal também, na minha opinião, um pouco esse silêncio. Eu acho que o presidente Lula, nesse sentido, está tentando colocar, né, fazer alguns marcos, deixar em olha, a democracia é importante, olha, não vamos aceitar certas coisas. Eu concordo com a Thaís que que é um momento de construir pontes, mas também acho que é um momento de delimitar alguns marcos, né? Inclusive, acho que junto aos militares. Acho que ele foi muito contundente, Diego, e absolutamente correto. Não houve inteligência. A inteligência dele falhou em todos esses níveis que ele citou: GSI, ABIN, Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar também, que não está sob o comando dele, mas falhou também, ele poderia ter incluído. Eu acho que ele está absolutamente correto. Esse é o primeiro diagnóstico. Como é que, de repente, aparecem 150 ônibus e ninguém tinha ideia do que isso poderia resultar? Agora, ele tocou num ponto que é crucial e que as investigações já detectaram, que foi essa mudança de ordem. Primeiro, não poderia entrar ninguém na esplanada dos ministérios. Foi essa informação que tinha sido combinada e foi essa informação que o presidente da República tinha recebido. De repente, os 150 ônibus entraram na esplanada dos ministérios. Por ordem de quem? Então, o governador agora afastado, Ibanez, está respondendo sobre isso. O ex-secretário da Justiça do presidente Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do governo ibanês vai responder sobre isso, e aí eu acho que reside um ponto fulcral da questão. Como é que essa decisão foi refeita, foi anulada e foi depois tomada em outra direção? Porque tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro foi, sobretudo, consequência dessa decisão, que não tinha sido combinada anteriormente. Porque eleitores de direita, eles acreditam mais em fake news do que os eleitores de esquerda?
Pois é, Diego. A gente entrevistou o professor Pablo Hortelado, que é especialista nesse assunto, em redes sociais, estuda e observa isso há muito tempo, e ele disse que, embora não tenha dados empíricos para provar, isso está muito claro para ele, que a direita consome mais fake news e produz mais fake news do que a esquerda. E por que que ela consome mais fake news? Ele resume isso em duas razões, né? Primeiro, a gente está falando aqui, evidentemente, da direita do Brasil nessa situação específica, que, segundo ele, teve um processo muito grande, muito eloquente de radicalização, ficou muito apaixonada no sentido da passionalidade, né? Enfrentou a passionalidade e depois, por fim, mais recentemente, ficou muito inconformada com a derrota do Bolsonaro, essa direita bolsonarista. E essas condições fizeram com que ela ficasse uma presa mais fácil, com que ela comprasse mais facilmente o que a máquina de propaganda bolsonarista produziu. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual ele diz que a direita tem mais facilidade de comprar fake news do que a esquerda. E o segundo motivo que ele aponta, que eu acho muito interessante, é que essa direita também, ela, por conta de ter ficado por 4 anos no poder por meio do presidente Bolsonaro, ela foi alvo, assim como o governo Bolsonaro, foi alvo das críticas e da fiscalização da imprensa, cujo papel é esse, né, Diego? Fiscalizar os governos. E daí, nesse sentido, ela ficou muito crítica à imprensa, se afastou da imprensa e passou a ver a imprensa como um adversário. No momento em que esses apoiadores da direita fazem isso, eles perdem, segundo o Pablo Hortelado, perdem a chance de ter um contraponto às desinformações que eles estão consumindo, né? Quer dizer, ficam sem parâmetros. Então, esse é o ponto que defende o Pablo Hortelado. O afastamento dessa direita da imprensa seria um outro motivo pelo qual ela ficou mais vulnerável às fake news. Esse texto da Thaís está no UOL, é só acessar e conferir na íntegra. Qual?